Você começou a engordar e não sabe por quê? Esse vai ser o assunto desse vídeo de hoje. Olá, sou a doutora Flávia Mambrini e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre resistência insulínica. Você sabe o que é isso? Se você não é inscrito na nossa página, se inscreva, clica no sininho e compartilhe com todos os seus amigos que desejam emagrecer ou que estão engordando e não sabem por quê. Resistência insulínica, a gente escuta muito falar sobre isso. É muita gente tocando nesse, você tem resistência insulínica, você não sei o que, mas o que é resistência insulínica? Na verdade, o próprio nome já fala, né? É quando a insulina ela fica mais resistente à ação da glicose. Isso pode acontecer por diversas formas, por uma parte genética, por uma má alimentação, pela própria obesidade, que ela vai gerando essa resistência insulínica, e quanto mais resistência insulínica, mais gordinho a pessoa fica, entra naquele ciclo vicioso que a gente chama, né, da obesidade. A homeostase da glicose, ela é feita, a glicose, para quem não sabe, é o açúcar do nosso corpo, então a gente ingere muito ele, tanto nas formas dos carboidratos de alto índice glicêmico, de médios, de baixo, mas no corpo a gente entende isso, todo o corpo entende isso como a glicose. E essa glicose, ela é mediada por dois hormônios, a insulina e o glucagon. Então, imagina a situação. Você come muito açúcar. Nossa, aquele fim de semana foi pizza, depois foi macarronada, depois foi tomar um sorvete, aquele encharque de açúcar. O corpo, de uma maneira ou de outra, ele tem que se proteger disso. E ele faz o quê? Manda insulina. Aí a gente sobe essa insulina e ela vai captar essa glicose, levar para o fígado, processar para a gente poder usar. Só que o que acontece? Quando esse estímulo começa a ser de uma forma mais frequente, essa insulina passa a não ter tanta eficiência. Então, ela não é tão eficiente. Então, ela não é tão eficiente em tirar esse açúcar do nosso sangue. Como no fígado começa a diminuir esse açúcar nos músculos e no tecido adiposo, o corpo entende que tá faltando insulina e começa a liberar insulina. E aí, cada vez mais, para a gente ter essa homeostase entre glicose e insulina, a gente precisa estar aumentando essa insulina para tentar levar esse açúcar embora. Só que o que acontece? A insulina, ela é um dos hormônios que engordam. Então, quanto mais insulina a gente tem, mais gordinho a gente vai ficar, mais acúmulo de gordura a gente consegue estar fazendo. E a maioria das pessoas, quando a gente pega uma resistência insulínica, ela tem uma glicemia de jejum normal. Então ela fala, mas eu não tenho diabetes, eu não tenho nada com essa parte de glicose, eu posso continuar comendo meus açúcares. Só que não, porque quando você dosa a insulina, essa insulina já está bem alta. Então, a resistência insulínica é mais ou menos isso que acontece. Então, o corpo fica precisando de pegar mais insulina para tentar tirar esse açúcar de dentro do corpo, e quanto mais insulina, mais gordinho a gente vai ficando. Só que esse corpo, por mecanismo de defesa, deixa essa insulina mais ineficiente. Então, você tem muita insulina, só que ela não é tão boa, não consegue ter essa ação na glicose, mas ela engorda do mesmo jeito. Então, como saber se eu tenho uma resistência insulínica? A primeira forma é dosando essa insulina de jejum, ela tem que ser dosada junto com a glicose de jejum, então não pode ser em dias separados, em horários separados. Outra forma que a gente tem, que foi em 1985, os pesquisadores inventaram um índice, que é uma calculadora que vai calcular sobre esse índice de quanto que a gente ainda tem de reserva no pâncreas de célula beta e se você tem uma resistência insulínica ou não. Chama ROMA IR. Então, o ROMA IR, ele vai ver se você tem uma resistência insulínica ou não, e o ROMA beta, ele vai ver como tá a tua reserva de células beta que produzem insulina no seu pâncreas. Quando essa reserva de células beta, ela diminui muito, ou quando ela tá alterando, o risco de você ficar diabético é muito maior. Então, uma resistência insulínica não tratada, ela vai virar um diabetes, ela vai virar uma síndrome metabólica, ela pode desenvolver uma SOP,
top nas mulheres, então ela pode estar ligada com diversas doenças. Mas uma coisa tem em comum entre todas elas: a inflamação crônica. Outro método que a gente tem é a hemoglobina glicosilada. E o que ela vai dar para mim? A média da tua glicemia, desse açúcar no teu sangue dos últimos 3 meses. Principalmente porque ela é dosada, essa glicemia, que está lá ligada, glicada junto com a hemácia dessa célula. E como a hemácia tem essa meia-vida de 120 dias, a gente consegue fazer essa média. Isso daí a gente pega muitas pessoas no pulo. Sabe aquela pessoa mais safadinha que faz dieta na última semana? Nossa, eu vou arrumar meu exame de sangue. Então faz dieta uma semana certinha para ir lá dosar. Aí a glicemia de jejum vem baixa, mas a hora que a gente vê a glicosilada, tá lá em cima, porque ela vê a média dos últimos 2 a 4 meses, tá? Geralmente 3 meses. Então, isso é resistência insulínica, ela pode estar associada a uma série de condições, série de patologias endócrinas, e é importante você saber, sim, porque com isso, o que você consegue fazer para estar melhorando? Diminuindo muito esse consumo de açúcares e esses alimentos com alto índice glicêmico. Como a gente sempre vem falando, mudando o estilo de vida, né? E comendo mais comidas saudáveis mesmo, comidas mais naturais. Se você conhece alguém que sofre disso, encaminha para ele, compartilha essa mensagem, curta o vídeo e se inscreva no meu canal. Beijo, até o próximo vídeo.